Senhor, eu me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livra-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita o pecador. Muito bem, eu queria convidar as crianças a vir aqui à frente comigo, tá bom? O nosso momento de orar por vocês, não é? De conversarmos hoje. Que tal? O almoço foi bom hoje com o papai? Foi bom hoje? Deu muito abraço nele, muito beijo. Deu? Agradeceu a Deus pela vida do papai? Muito bem, isso é bom, não é? Tudo bem? Muito bom, meu amigo. Tudo bem, isso, senta aqui, não tem problema. Mas eu quero que olhe para ali também, tá bom? Estão vendo ali a figura ali? Vamos olhar a figura, com licença, tá? Estão vendo a figura aí, ó? Estão vendo Jesus? Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Teve um encontro com um homem, tá bom? Com um homem. E a Bíblia diz que ele era jovem mesmo, tá certo, Nicole? Bem jovem ele era, né? Jovem, mas só que você vai ver que ele não era tão jovem assim não, tá bom? E que Jesus teve um encontro com ele. E ele era um homem rico, diz a Bíblia, muito rico. Só que ele não tinha paz no coração dele. Faltava algo para ele. E ele chegou com Jesus para perguntar o que ele deveria fazer para alcançar a salvação. Já pensou? Ele tinha toda a riqueza que ele podia ter nesse mundo aqui, mas ele não tinha a riqueza da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. E Jesus então falou com ele, conversou com ele e disse: olha, faz algumas coisas e você me segue. Tá? Eu quero frisar isso aqui. Qual é o meio para nós termos a vida eterna? Seguir Jesus Cristo. Era muito simples para aquele homem. Bastava ele seguir Jesus. Jesus termina o texto dizendo: olha, vem e segue-me. E muitas pessoas, né, têm coisas que impedem elas de seguir Jesus Cristo. E eu queria que vocês pensassem hoje à noite: será que tem alguma coisa que está me impedindo de seguir Jesus, de andar com Ele, de entregar minha vida para Ele? O problema desse homem era a riqueza. A riqueza dele, não é, impedia que ele seguisse Jesus Cristo. Será que tem algo na sua vida, você sendo tão pequenino ainda, que te impede de seguir Jesus Cristo? Ou hoje à noite você está disposto a dizer: não, eu quero a vida eterna, eu quero então seguir Jesus Cristo, nada vai me impedir de segui-lo. Talvez aqui entre vocês tenha algum menino ou menina que queira fazer isso. A partir de hoje, seguir Jesus Cristo. E se você quer seguir Jesus Cristo a partir de hoje, eu quero orar com você,
tá bom? E você vai ser bem simples. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu quero entregar toda a minha vida para o Senhor. E eu quero, a partir de hoje à noite, te seguir. Quero tirar tudo que tem impedido, né? Tem sido um impedimento, empecilho, atrapalhado eu te seguir. E a partir de hoje eu vou te seguir de verdade. Se alguém quer orar, eu quero orar com você nesse momento, tá bom? E depois vocês vão sentar e nós vamos ouvir essa história deste homem, tá bom? Que chegou com Jesus Cristo naquele dia. E eu quero que você hoje chegue também, se aproxime de Jesus. Diferente daquele homem, disposto, mesmo pequenino como é, a seguir Jesus Cristo fielmente. Vamos orar então? Vamos? Ok? Senhor Deus, muito obrigado por cada criança que aqui está. O Senhor mesmo afirmou que dos tais é o reino dos céus. E que as bênçãos do reino do Senhor estão caindo sobre elas, Senhor, e são sobre elas. São derramadas sobre os pequeninos, Senhor Deus. A bênção da salvação, da Tua graça, da vida eterna está à disposição de cada uma delas. E se alguma delas hoje à noite toma a decisão em seguir o Senhor, sem impedimentos, essa criança possa abrir o seu coração e depositar toda a confiança dela no Senhor, com humildade, como elas mesmas, Senhor, podem fazer, e crendo verdadeiramente como o Senhor as capacita a crer. Ajuda cada uma delas, Senhor, as abençoa e guarda-as do mal, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podem sentar, tá bom? Vamos lá? Ok, meu amigo? Muito bem. Ok, isso, muito bom. Isso. É bom que a gente vai fazendo amigos, não é? E o pastor vai sendo amigo deles, isso é muito bom mesmo, né? Geralmente criança tem medo de pastor, não é? O pai e a mãe dizem assim, ó, vou chamar o pastor para dar um jeito em você, não é assim que faz em casa? E aqui a gente tira toda essa ideia, não é? E pode assim então compartilhar da palavra de Deus com as crianças. Eu quero agradecer os que nos visitam, tá bom? Muito bom receber você nessa noite aqui, é um prazer imenso, de fato e de verdade. Nosso convite é que você retorne, porque nós temos o compromisso de expor a palavra de Deus. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Eu queria convidar você então, dando sequência, para abrirmos a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e hoje o trecho que nós vamos ler está entre os versículos 16 a 22, e é esse trecho que nós vamos estudar nesta noite. E o tema da nossa mensagem de hoje é o rei e o valor absoluto do reino, ok? Eu queria fazer uma pergunta para você. Talvez você já ouviu música evangélica, música gospel, não sei como você quer chamar, que diz que quem entra na presença do Senhor Jesus Cristo jamais pode sair da maneira que chegou, não é? Ou então você já ouviu alguém pregar que alguém que já esteve na presença de Jesus teve a sua vida mudada, não saiu sem ser abençoado, não foi? Você já ouviu sobre isso, não é? Mas eu quero fazer uma pergunta para você. É possível alguém ir à presença de Jesus e sair pior do que chegou? É sim, esse texto vai falar isso. De um homem que chegou, sabe, desejoso, ansioso, correndo, ajoelhou-se, mas ele saiu da presença de Jesus pior do que ele chegou naquele dia. Vamos ler o texto primeiro, para a gente entender, e depois eu vou expor ele. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 16, diz assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo
como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se. Preste atenção. Triste, porque era dono de muitas propriedades. Basta uma leitura para nós entendermos que um homem esteve na presença do Senhor Jesus, que chegou com tanto entusiasmo, buscando aquilo que ele não tinha, e saiu dali, da presença do Senhor Jesus Cristo, pior do que ele entrou. Vamos orar, porque eu não quero que você saia daqui hoje pior do que você entrou. Não quero que você siga o exemplo desse jovem, que não estava disposto a renunciar. Eu quero que você saia daqui, minha oração é que você saia daqui nessa noite, com a certeza da vida eterna. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra lida. Nos abençoa, Senhor, e me ajuda a expor esse texto, a explicar esse texto e trazer aplicações práticas para nós nessa noite. Desvenda os olhos, Senhor, abre os ouvidos espirituais, para que cada um que sair daqui compreenda, e não só compreenda, mas tome um passo firme na tua direção. Ó Deus, queremos sair daqui hoje à noite pessoas jubilosas, pessoas alegres, Senhor, com a certeza da vida eterna que é encontrada somente no Senhor. E assim eu oro, agradecido por cada irmão, irmã, cada amigo e amiga que aqui se encontra nessa noite, que está nos visitando, e muito obrigado por suas preciosas vidas. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa história, esse episódio que acontece nesses versículos, ele foi colocado estrategicamente, não é? Entre as narrativas dos versículos anteriores, versículo 1 a 15, tá? E a afirmação de Jesus Cristo nos versículos que vão seguir, 23 até o versículo 30, e também está estrategicamente colocado com o início sequencial do capítulo 20, versículos 1 a 16, ok? A parábola que nós temos ali, e tudo isso foi colocado, não é, para dar ênfase no tema do valor absoluto do reino de Deus, do qual nós devemos estar dispostos, ok? A dar o passo da renúncia e da entrega sacrificial. Estrategicamente, esse texto foi colocado pelo Espírito Santo de Deus nessa lacuna, não é? Preenchendo esse campo aqui. E no versículo 12, preste atenção, do capítulo 19, o Senhor Jesus falou da disposição de renunciar ao casamento para dedicar-se plenamente ao reino de Deus. Versículo 12 nós já estudamos, vimos isso, não é? Porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, ou seja, pessoas que renunciaram ao casamento para dedicar-se inteiramente à causa do reino, não é? A causa do reino. Então Jesus enfatiza muito a respeito dessa situação. No entanto, havia algo que poderia ser um impedimento maior com esse compromisso com o reino de Deus: as riquezas. As riquezas. Note também nos versículos de número 13 até o versículo 15, que foi o domingo passado que nós estudamos,
que a participação das crianças no reino exigia não somente que elas fossem recebidas, ok? Mas que elas também fossem tomadas como exemplo. E isso exige de nós o quê? Renúncia. Tornar-se como criança exige de um adulto o quê? Renúncia. Renúncia. E meus queridos, a conexão está entre o apego das crianças nas relações pessoais. Vocês viram aí, não é? As crianças, o apego que ela tem nessa relação pessoal com a gente, com um adulto ou com qualquer outra criança. E até a dependência desse relacionamento com pessoas, dessa relação com pessoas. E não o apego às coisas materiais, nem a dependência às coisas materiais, que de modo geral as crianças demonstram. E isso é algo que é característico daqueles que dão prioridade ao reino de Deus. Quem dá prioridade ao reino de Deus está muito mais preocupado com as relações pessoais e com as coisas espirituais do que com as riquezas materiais. O verdadeiro súdito do reino, uma das características dele é como a das crianças, o não apego às coisas materiais, nem dependência às coisas materiais, meus queridos. Vamos então aos versículos que Jesus responde à pergunta de um homem que se dirige a ele, interessadíssimo, eu vou dizer. Não só interessado, tem que ser isso mesmo no superlativo. Interessadíssimo em alcançar a vida eterna. E é muito fácil nós lermos esse texto, olharmos para esse homem e vermos ele apenas como um exemplo de ganância. Vermos esse homem como alguém que perdeu uma grande oportunidade. É muito fácil você olhar para esse texto e ver um homem ganancioso, ou um homem que perdeu a maior oportunidade da vida dele. Porém, a inquietude desse homem é mais próxima de mim e de você do que nós podemos imaginar. A inquietude desse homem aqui é tão próxima de mim e de você que você nem imagina. Esse encontro é certamente muito mais significativo. Sabe por quê? Porque ele é registrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. É um texto e um episódio que está registrado de forma tão vívida nos 3 evangelhos. Por quê? Porque é um grande alerta, é uma grande advertência para cada um de nós. Esse texto aqui, meus queridos, é uma grande advertência para cada um de nós. Preste atenção nos versículos que vão seguir depois disso, quando Jesus, no versículo 23 até o 26, ele vai falar do perigo das riquezas, ok? E o texto, o episódio que está diante de nós, o encontro de Jesus com esse homem é muito significativo. E ele, apesar de ser um homem diferente de nós e ter vivido no primeiro século, não é? Os erros e os equívocos que ele cometeu em suas suposições de Jesus são os mesmos erros, os mesmos equívocos que milhões de pessoas cometem todos os dias em pleno século 21. Um homem cheio de equívocos doutrinários. Um homem com suposições diante de Jesus, que muitos homens e mulheres no século 21 cometem o mesmo erro. Eu queria que vocês notassem algumas coisas aqui primeiro. Note uma coisa, que o homem não veio a Jesus com escárnio. Ele não veio escarnecer Jesus. Esse homem não veio
a Jesus com a intenção de prová-lo. Diferente dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos daquela época. Esse homem é um religioso também. Mas diferente dos outros religiosos, ele não veio com escárnio. Ele não veio para pegar Jesus, provar Jesus Cristo, tentar fazer Jesus tropeçar. Mas esse homem, ele veio com entusiasmo. Esse homem veio com alegria. E esse homem veio com certa urgência. E eu vou mostrar todos esses pontos daqui a pouco para vocês. Esse homem, ele vem com sinceridade. Esse homem vem a Jesus com entusiasmo. Esse homem vem a Jesus com alegria. E esse homem vem a Jesus com certa urgência. Esse homem também demonstra ter certa admiração por Jesus. Ele o admirava, ele chega e disse para ele, bom mestre. Admirava Jesus Cristo. Admirava o mestre. Aquele homem, ele reconhecia a autoridade e a pessoa do Senhor Jesus Cristo e de suas palavras. Esse homem, ele reconhecia que o Senhor Jesus falava, ensinava, não eram coisas aleatórias, não era de sua própria interpretação, nem interpretação de outro. O homem sabia que o que o Senhor Jesus falava era o que Deus falava. Deus falava. Esse homem se aproxima de Jesus com elogios nos lábios. Preste atenção no texto, o que diz para nós, bem enfático. Eis que alguém aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, mestre. Ele chega com elogio nos lábios, mas ele chega também com uma pergunta vital no coração. Que farei para herdar, para alcançar, para obter a vida eterna? Então nós vamos olhar para esses versículos hoje, nós vamos examinar esse texto hoje, refletindo na pergunta que esse homem fez a Jesus Cristo, quando ele diz, que farei de bom para alcançar a vida eterna? E nós vamos refletir na religiosidade desse homem, na moralidade desse homem e no interesse desse homem pela vida eterna. Ele não tinha, ele sabia que não tinha, ele não possuía, ele tinha dinheiro, rios de dinheiro, mas tinha algo que o dinheiro dele não podia comprar, que ele não possuía, meus queridos. Vamos então ao texto. E a primeira coisa que eu quero destacar no texto está no versículo 16. Alguém que se aproxima de Jesus com uma pergunta que o perturbava. Esse homem aproxima-se de Jesus com uma pergunta que o perturbava. Mateus deixa uma lacuna quanto ao tempo desse evento. Mas Marcos, em seu evangelho, ele deixa claro que esse episódio aconteceu logo depois que Jesus abençoou as crianças, tá? Marcos deixa isso bem claro para nós. Mateus deixa uma lacuna, parece que fica incerto o tempo. Marcos não diz, Marcos diz claramente que ao sair dali, ele encontrou-se com esse homem. Ok? Assim Jesus, ao se deslocar do local onde ele estava, em caminho para Jerusalém, alguém se aproxima dele e se dirige com uma pergunta. O texto nos informa isso. Os três evangelhos vão colaborar para nós termos uma ideia, meus queridos, de quem era essa pessoa. Não temos o nome dela. Você prestou atenção na Bíblia? Algumas coisas. Que geralmente quando não aparece o nome de uma pessoa, é perigoso.
É interessante que na parábola do rico e do Lázaro, nós não sabemos o nome de quem? Do rico. Do Lázaro nós sabemos. Já prestou atenção nisso? Esse homem aqui não tem o nome dele. Mas nós temos o nome de homens ricos na Bíblia. Jó, Zaqueu, não é? Mas preste atenção, nós não temos o nome dele. Mas os 3 evangelhos vão colaborar para nós termos uma ideia de quem era essa pessoa. Primeiro, ele era um judeu. Primeira coisa que o texto enfatiza, deixa claro, ele é um judeu, é religioso, tá? O texto vai colaborar para isso, tá? Esse alguém era um homem rico, ok? Era alguém que tinha posses materiais e terrenas. Versículo 22, você pode ver. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Lucas, em seu evangelho, no capítulo 18, verso 23, diz que ele era riquíssimo. Vou dizer para você assim, sabe aquela expressão? Ele era podre de rico. Era um desses aqui. Nós usamos, né, essa expressão às vezes, podre de rico. Está aqui um homem que era podre de rico, porque Lucas, capítulo 18, versículo 23, não é? Deixa bem claro que esse homem era não só rico, ele era riquíssimo. Riquíssimo, meus queridos. Podre de rico. A segunda coisa é que ele era jovem. Isso é dito no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, não é? Que deixam bem claro que ele era jovem. No entanto, o conceito de jovem em Israel no primeiro século, na Palestina no primeiro século, é bem diferente do conceito de jovem na nossa época. Ser jovem na nossa época é ali a juventude entre os 18, 17 até os 25, né? 30 anos no máximo, né? Só que na Palestina, juventude nessa época aqui, tá? No primeiro século, esse homem tinha entre 35 a 50 anos. Ser jovem naquela época era ter essa faixa de idade. Então, para nós, ele já não seria mais jovem, não é? Quando nós elucidamos isso, mas para aquela cultura, para aquela época, ele era considerado, no primeiro século, não é o mesmo conceito de juventude que nós temos nos nossos dias. Aqui o homem, ele tem entre 30 a 50 anos de idade aproximadamente. Ele era considerado um jovem, A Bíblia também nos informa, no Evangelho de Lucas, que ele era um homem de posição proeminente. Só que essa posição era como a posição, sabe de quem? De Nicodemos. Nicodemos, um dos principais, ok? Ou seja, ele era um dos oficiais encarregado da sinagoga da cidade dele. Judeu, religioso, um dos principais, ele era encarregado da sinagoga, assim como Nicodemos, tá? A diferença entre ele e Nicodemos é que Nicodemos, ele exercia um posto mais alto, ele participava do sinédrio naquela época. Então temos um homem, não é, proeminente, também um homem de reputação, de excelente conduta exterior, uma vida ilibada, um indivíduo com virtudes. Com virtudes. No entanto, esse homem carregava uma preocupação com ele. Com todos esses predicados, esse homem carregava uma grande preocupação e ansiedade. Um homem que tinha um grande e grave problema em sua mente e em seu coração. Meus queridos, quantos homens, né? Quantos homens ricos, com tantos predicados, vivem
perturbados na sua mente. Na sua mente. Ok? E o problema na mente e no coração dele, porque ele era um homem que buscava a paz para a sua alma. Ele buscava o que ele não tinha, a vida eterna. Com todos esses predicados, com toda essa riqueza, ele não tinha paz na alma dele. E quantas pessoas, quer ricas, quer pobres, tá? E não importa a classe social, não tem paz na sua alma. E aquele homem então, ansioso, desejoso para resolver o seu problema, ele vai ao encontro de Jesus Cristo, e ele vai correndo. Abra sua Bíblia em Marcos, por favor, para poder provar isso, né? É o texto paralelo, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem ansioso, ele queria resolver o seu problema, ele vai ao encontro de Jesus, ele vai correndo, ele demonstra urgência, ele ajoelha-se, ele demonstra reverência. Como destaca o Evangelho de Marcos, ele se ajoelha diante do Senhor Jesus Cristo. E sem perca de tempo, ele faz a pergunta que estava consumindo ele interiormente. Ele faz a Jesus uma pergunta que diz respeito à sua vida espiritual, à sua salvação. Quantas pessoas são iguais a este homem? Isso da pessoa de Jesus. Ele chega com Jesus e diz assim: bom mestre. Para ele, Jesus não era Deus, Jesus não era o Filho de Deus. Para ele, Jesus era apenas mais um mestre entre os outros mestres. Ele já chega com um conceito errado. Você prestou atenção no texto que eu li em Marcos? Ele chega e diz: bom mestre. Isso sugere que, embora ele respeitasse a sabedoria de Jesus e os ensinos de Jesus Cristo, esse homem, ele não compreendia de fato quem era Jesus. Ele não compreendia a divindade de Jesus, a glória de Jesus, a majestade de Jesus Cristo. Para ele, Jesus era apenas mais um mestre, só que ele qualifica Jesus como bom. Dentre os outros, o Senhor é bom. Quantas pessoas têm Jesus apenas como exemplo, como um mestre? Quantos? Um espírito evoluído. Quantos, em pleno século 21, dizem que Jesus é apenas um espírito evoluído, que é um grão-mestre? Esse homem tem um conceito errado da pessoa de Jesus Cristo. Ele não compreendia de fato que Jesus era divino, que ele era o Filho de Deus e que ele era o próprio Deus. A glória e a majestade de Cristo não foram reveladas a ele. Outro equívoco desse jovem,
era acreditar na salvação pelas obras. Ele acreditava na salvação pelas obras. E por crer na salvação pelas obras, é que ele chega a Jesus e pergunta a Jesus o que ele deve fazer. Quantas pessoas, ainda no século 21, estão equivocadas pensando que podem fazer alguma coisa para obter a salvação delas? Alguma boa obra, alguma boa ação. Preste atenção, ele diz: que farei de bom? Que boa ação eu posso fazer para eu ter a minha salvação? Para eu alcançar a vida eterna? O que farei de bom? Preste atenção, olha o versículo que está diante de nós. Mestre, que farei de bom para alcançar? Um conceito errado. É o conceito daquele que pensa, que acredita que a salvação é pelas boas obras, que pode-se fazer algo para obter a salvação. Esse homem, erroneamente, ele presumia que poderia obter a salvação, obter a vida eterna pela prática de uma boa ação. E ele quer que Jesus identifique para ele que ação suprema é essa que ele pode fazer, essa ação justa. Senhor, identifica para mim qual é essa ação suprema e justa que eu possa fazer para que eu possa ter a vida eterna. Alguns mestres judeus, né, da época do primeiro século, eles ensinavam que alguma boa ação, em particular, poderia realizar a expiação de pecados. Alguns ensinavam isso. Irmã, naquele meu material, eu trouxe 2 textos. Não ficou aí? Ok. Lene, você pode passar para ela, eu quero mostrar esse texto. Por favor. Eu quero mostrar para vocês 2 textos, tá? Por isso eu estou pedindo minha esposa passar para ela. Porque eu quero mostrar para você. Eu não quero só falar. Mestres daquela época, eles ensinavam que alguém podia obter a salvação, alcançar a salvação, por meio de alguma boa ação em particular. Que boas obras podiam realizar a expiação, o perdão de pecados. E tem 2 livros apócrifos, tá? Eu vou citar aqui. Livros apócrifos são livros judeus, escritos por judeus, mas que contradizem os outros 66 livros da Bíblia, tá? Eu vou pedir para ela colocar agora 2 textos aí, ela vai encontrar. O primeiro texto, tá, do livro apócrifo é o livro de Tobias. Não tem nessa Bíblia aqui, porque é apócrifo, tá? O texto vai contradizer todo o ensino de todos os outros livros da Bíblia. Lá em Tobias, capítulo 12, verso 9 e 8, o texto de Tobias, né, não sei se vai dar para a irmã colocar aí, ele fala de salvação por meio das obras. E o outro texto é o texto de Eclesiástico, capítulo, não é Eclesiastes, tá? É Eclesiástico, capítulo 3, verso 30. Está aí na tela agora. Olha o que diz Tobias, tá? Capítulo 12, verso 9 e 8. Você já leu algum livro apócrifo? Pode ler, tá? Não tem problema. Só não leia como verdade, tá bom? Olha o que diz Tobias. Lá, o livro de Tobias, tá? Diz assim: é melhor dar esmolas do que acumular ouro, pois a esmola salva da morte e purifica do pecado. O livro de Tobias, um livro apócrifo, tá?
Um livro apócrifo é um livro que contradiz os outros livros da Bíblia. É usado por uma grande igreja no nosso país, esse livro. O livro de Tobias. E também o livro de Eclesiástico. Olha o que diz Eclesiástico, capítulo 3, verso 30. Como a água apaga o fogo ardente, assim a esmola expia o pecado. Expia o pecado. Você agora entende, né? Porque essa grande igreja usa os livros apócrifos. Não entende agora por quê que ela tem que usar? Para dar base na fé dela. Mas abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso 8. Que diz assim, ó: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é a palavra de Deus. A salvação, a vida eterna, é pela fé em Cristo Jesus, não por obras. Você abre a sua Bíblia, em Isaías 55, tem um convite, logo no versículo 1, vinde comer e beber de graça. Jesus disse para os discípulos: vocês receberam de graça? Deem de graça. De graça. Então, meus queridos, alguns mestres judeus e aquele jovem, ele tinha esse conceito que a salvação podia ser obtida por alguma caridade, alguma esmola, com base no que os mestres judeus ensinavam. Como eu já mostrei, texto de Tobias, texto de Eclesiastes, livros apócrifos que não fazem parte da Bíblia judaica, do Antigo Testamento judaico, é claro. E agora nós entendemos, né? Porque essa grande igreja, né, usa os livros apócrifos para poder dar base para a doutrina dela. Muito bem. A segunda coisa do texto, versículos 17 a 19, não é? A primeira coisa, nós vimos aqui alguém que se aproxima de Jesus com uma pergunta que o perturbava. A segunda coisa está nos versículos 17 a 19, que é a resposta de Jesus ao questionamento perturbador daquele homem. Veja o versículo 17, que diz assim: Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um, mas se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. É interessante, Jesus responde a esse homem desafiando imediatamente aquele homem de que ele ou qualquer outra pessoa, ok? Qualquer outra pessoa, não importa quem, ele desafia aqui, que mesmo ele ou qualquer outra pessoa poderia ser suficientemente bom para merecer a vida eterna, pelos seus próprios esforços morais. Talvez você já ouviu aquele comentário assim, não é? Num velório, ou de alguém que faleceu: ele era muito bom, merece um bom lugar, não é isso? Já ouviu isso? É muito comum a gente ouvir, não é? Ou então ouvir assim: se ele não foi para o céu, ninguém vai. Com base na bondade e nas boas ações dessa pessoa. Mas Jesus está desafiando imediatamente aquele homem, de que ele ou qualquer outra pessoa poderia ser, qualquer coisa que fizesse, poderia ser suficiente para merecer ir para a eternidade, para a vida eterna, pelos seus próprios esforços. E ao responder, Jesus revela a enorme soberba daquele homem, meus queridos, que erroneamente assumiu que era capaz da bondade que pertencia a Deus. A Deus.
arrogância, suficiência daquele homem é oposta à humildade e dependência característica de uma criança. Note que primeiro Jesus leva o homem a considerar as implicações da sua busca pela vida eterna. Primeiro, Jesus coloca ele na parede, sabe? E bota ele para pensar e considerar as implicações da busca dele pela vida eterna. Depois Jesus estabelece o padrão da bondade, que é o próprio Deus. O que eu posso fazer de bom? Você tem que ter o padrão de Deus, meu querido. Bom, só um, que é Deus. Bom, só existe um, que é Deus. Sabe quando nós dizemos que um homem e uma mulher, uma pessoa é boa? A gente devia parar e pensar. Porque a Bíblia diz que bom só tem um, que é quem? Deus. O restante todo é pecador. Olha o nosso conceito de bondade. Nosso conceito de bondade é chamar um pecador perdido de bom. Ou se autoconsiderar bom. E não examinar a si mesmo e ver que não é bom. Eu não sou bom. Eu sou mau, Fabião Mar. Então Jesus estabelece o padrão de bondade. Só existe um. O que fazer de bom? Bondade em você. Depois as palavras de Jesus, veja no texto. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Por que Jesus faz isso? Porque ele quer mostrar a falência espiritual daquele homem. A falência em que aquele homem se encontrava espiritualmente. Ele era rico, cheio da grana, montado no dinheiro, mas espiritualmente ele estava falido. Por isso que Jesus diz, guarda os mandamentos. Porque Jesus quer mostrar que ele está falido espiritualmente. Ele está mergulhado na falência, na miséria espiritual. E para mostrar para ele também a total impotência para ele contribuir para a sua própria salvação. Preste atenção, Jesus é enfático, bem enfático. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Jesus está mostrando para ele que ele está falido. Espiritualmente a vida dele é um caos. E que ele não pode fazer nada, absolutamente nada, para obter a salvação dele. Quem de nós aqui dentro é capaz de cumprir os 10 mandamentos? Eu pergunto para você. Se tem, por favor. A lei mostra a nossa falência. A lei mostra o nosso pecado. A lei mostra a nossa miséria espiritual. Mas a lei, não pense que ela é ruim, não. Ela é boa, justa e perfeita. A questão é que quando nós nos deparamos com ela, ela revela quem nós somos. Que nós não podemos cumpri-la. É o padrão de Deus. Ela revela a moral de Deus. De Deus, meus queridos. E olha o versículo 18. Quando o homem pergunta quais, a resposta é óbvia, né? Todos. Não é? Jesus poderia ter dito para ele, todos. Seria uma pergunta retórica aqui, não é? É óbvio, todos. Veja a suposição desse homem, que parece ser que Deus não existe, obediência plena. Quais? Ele parece supor que Deus é um Deus que não exige
de nós plena obediência. Obediência plena e total à palavra dele, meus queridos. Uma das marcas do verdadeiro crente é obediência plena à palavra de Deus. E somos quais? Supondo, parece que Deus não exige obediência plena e total dos seus mandamentos, da sua palavra. E Jesus responde ao homem, na parte B do versículo 18. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. É interessante que Jesus lista aqui 5 dos 6 mandamentos relacionados ao próximo. Notou que Jesus deixou um mandamento de fora? O 10º? Não cobiçarás? É justamente que Jesus vai mexer com o pecado desse homem. Propositalmente, Jesus não cita o 10º mandamento. É interessante, Jesus lista 5 dos 6 mandamentos, da segunda tábua da lei. E ele acrescenta um resumo, não é, dos 6. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe, Jesus não pulou o 10º mandamento sem razão, não. Foi propositalmente. Porque esse mandamento especificamente, que era a fraqueza do homem, e que Jesus ia logo expor diante dele. E no versículo 20, note aqui o jovem disse: tudo isso tenho observado. Ele responde enfaticamente. O homem afirmou ter guardado todos os mandamentos que Jesus havia nomeado. Aquele homem tinha uma compreensão errada e limitada da lei de Deus. Errada e limitada da lei. Ele tinha um conceito errado de si mesmo. Ele achava-se muito espiritual. Presunçoso, é ou não é? Tudo isso eu tenho observado. Note que aquele homem tinha uma compreensão limitada da lei e tinha um conceito errado de si mesmo. Esse é o grande problema do homem também. Ter um conceito errado de si mesmo. Sabe, não se aborreça comigo, porque vale para mim também. Você não é o que você pensa que você é. Mas o que você pensa, você é. Quer que eu repita? Você não é o que você pensa que você é. Mas o que você pensa é o que você é. E com isso você tem um conceito errado de você mesmo. Eu tenho um conceito errado de mim mesmo. E aquele homem tinha uma compreensão limitada da lei de Deus. E tinha um conceito errado de si mesmo. Ele se achava muito bem espiritualmente. Mas Jesus já mostrou para ele a falência espiritual. E religioso como ele era, e interessado aqui nas coisas espirituais, não é? Os mandamentos para ele eram coisa pequena, não é? Religioso, interessado nas coisas espirituais, mandamentos, isso é coisa pequena, isso é fichinha para mim, não é assim que fala? É como se ele dissesse, isso aqui, isso é fichinha para mim. Isso eu cumpro desde menino, desde jovem ainda, mais moço. No entanto, preste atenção, olha o final do versículo 20. Aquele homem que afirma que cumpria tudo aquilo, no entanto, ainda sentia que não estava bem com Deus. Algo estava faltando.
Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Tem um vazio em mim. Considerando-se, não é, o seu próprio conceito. Mas ele sabia que no íntimo ele não estava bem com Deus. Então ele pede a Jesus que dissesse o que ainda lhe faltava. O que lhe faltava? E Jesus, em sua resposta, no versículo 21, preste atenção. Se você quer ser perfeito, se queres ser perfeito, a palavra original grega é maduro, completo, alcançar aquilo que você está buscando. A ideia de ser perfeito já havia sido apresentada por Jesus lá no Sermão do Monte, capítulo 5, 48. No sentido que a justiça dos seus seguidores, lembra? Deveria superar a justiça de quem? Dos fariseus. O alto padrão do discipulado, dado aos discípulos de Jesus, agora é oferecido para aquele homem, meus queridos. Jesus quer desviar a atenção desse homem, quer desviar este homem de focar na obediência externa. Esse homem está focado numa obediência externa, de aparência, para que aquele homem examinasse o seu coração, revelando que o seu dinheiro é um Deus dominante na sua vida. Tanto que Jesus, ele convida esse homem para vender e dar tudo o que possuía, para ele trocar o seu Deus da riqueza pelo tesouro eterno. Jesus disse: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, venda o seu ídolo. Deixe a sua obediência externa, examine o seu coração. O seu dinheiro é o seu Deus, está te dominando. E Jesus então o convida para vender e dar tudo o que possuía, que ele trocasse o Deus dele, o Deus da riqueza dele, terrena, pelo tesouro eterno. Olha, isso não significa, é óbvio, tá? Que para ser um crente e seguir a Jesus Cristo com fidelidade, nós tenhamos que vender nossas propriedades. Não significa isso. Mas Jesus diz isso para esse homem, por causa da condição espiritual daquele homem. O Senhor Jesus Cristo, sabedor que aquele homem era um homem muito rico e possuidor de muitos bens terrenos, sabia também que isso era o Deus dele. Era o Deus dele. E Jesus usa, preste atenção, os mandamentos quanto ao próximo, e ele omite o 10º mandamento, para levar esse homem ao primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E aqui Jesus está identificando o obstáculo mais flagrante para o homem que buscava a vida eterna. Qual é o obstáculo dele? O Deus dele, o dinheiro dele, a riqueza dele. Dizendo que ele venda todos os seus bens terrenos em benefício dos pobres. E Jesus revela também para ele outra coisa, a ganância. Quando o Senhor omite o 10º mandamento, coloca o segundo pecado dele, que é o pecado da ganância. Ganância. Ganância, meus queridos. Porque a cobiça é ganância. Jesus não citou os mandamentos relacionados a Deus e omitiu, presta atenção, o 10º mandamento que proibia e que proíbe a ganância. Ganância. Propositalmente, Jesus faz isso.
para mostrar para aquele homem que o pecado dele é ter um outro Deus, que não era o Deus Criador dos céus e da terra. E para mostrar o segundo pecado dele, que era a ganância. Ele omite o 10º mandamento que proibia a ganância que estava no coração dele. E Jesus então fez isso para colocar as exigências desses mandamentos agora. Confrontar o homem com o primeiro mandamento e com o 10º mandamento. Confrontar o homem com o pecado dele, com aquilo que impedia que ele tivesse a vida eterna. E preste atenção à resposta final do Senhor Jesus Cristo, no versículo 21, não é? A pergunta feita no versículo 16, o que eu faço para ter a vida eterna? Está aqui, ó, no final do versículo de número 21, a resposta está aqui, diante dele. A pergunta feita no versículo 16 sobre o que ele deve fazer para herdar a vida eterna é finalmente expressa: vem, segue-me. Você quer ter a vida eterna? Siga Jesus Cristo. Siga ao Senhor Jesus Cristo, meu querido. Você deseja alcançar o seu fim, a verdadeira vida eterna, o descanso que ela dá e proporciona? Jesus diz para ele: vá, venda, distribua, então siga-me. Em outras palavras, Jesus diz assim: renuncie o que está impedindo você de ter a vida eterna e siga-me. Meus queridos, não há céu sem renúncia. Não há verdadeiro discipulado sem renúncia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E muitas vezes negar a si mesmo é negar aquilo que nós amamos mais do que Deus. É negar aquilo que nós colocamos a nossa confiança mais do que a confiança em Deus. Aquele homem amava mais a riqueza dele, confiava mais na riqueza dele. Jesus está dizendo: venda, distribua, siga-me, deixe o seu pecado, siga-me e você terá a vida eterna. Hoje Jesus está pedindo para você deixar seu dinheiro, deixar seu emprego, deixar seus bens, não. Ele está pedindo para você deixar o que impede você de seguir a Ele. No caso desse jovem, era o dinheiro dele, a ganância dele. Mas você pode ser outro pecado. Outro pecado. Olha o versículo 22, para terminar. Porque no versículo 22, nós temos a resposta final do homem. Jesus dá a sua resposta final, o homem vai dar a sua resposta final à proposta de Jesus Cristo. Eu costumo também dizer, né, como eu já disse já no início, que esse homem saiu da presença de Jesus pior do que ele chegou. Lembra? Ele chegou entusiasmado. Esse homem chegou, não é, alegre, correndo, com urgência, e ele sai triste e desanimado. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Um homem que entrou na presença de Jesus, alegre, entusiasmado, com a pergunta certa. Foi a pessoa certa. É interessante, ele tinha a pergunta certa. Ele foi a pessoa certa, mas tomou a decisão errada. Errada, meus queridos. Ele deu as costas para a vida eterna. O texto diz que ele retirou-se, deu as costas para a vida eterna e caminhou para a condenação eterna. Você já pensou? Aquele homem estava diante da vida eterna e ele deu as costas
e continuou seu caminho para a condenação eterna. O homem ficou triste, desanimado ao deixar Jesus Cristo. A tragédia da parábola dos solos aconteceu nesse momento. As preocupações da vida, o engano das riquezas e o desejo por outras coisas sufocaram a palavra, tornando a palavra infrutífera. Você lembra da parábola do semeador? Acaba de acontecer justamente aqui. As preocupações da vida, o engano da riqueza e o desejo por outras coisas sufocaram a palavra e tornou a palavra infrutífera. Aquele homem, ele perdeu o tesouro do céu por causa do tesouro da terra. A decisão daquele homem demonstrou que o seu coração pertencia aos tesouros terrenos e não a Deus. Onde está o teu coração? Essa é a grande pergunta que eu quero fazer para você. Essa é a pergunta que eu quero colocar diante de você nessa noite. Porque essa é uma das histórias mais tristes da Escritura. Um homem que saiu da presença de Jesus Cristo pior do que chegou. Pior do que chegou. Esse homem afastou-se de Jesus Cristo com o seu dinheiro, com toda a sua riqueza, e deixou para trás a salvação e o seu Salvador. Seu Salvador. E ainda hoje acontece a mesma coisa com muitos. Muitos. Não duvidem, porque agora nesse culto, nessa igreja, pessoas que estão ouvindo Deus falar, que aprendem acerca da verdade, retornam para os seus lares, agarrados com o seu pecado, agarrados com o seu ídolo e rejeitando a Jesus Cristo. Não seja uma dessas pessoas como esse jovem, que vai sair daqui hoje à noite, deixando para trás a oportunidade de receber a vida eterna, agarrado com o seu pecado, ou agarrado com o seu ídolo. Olhe para esse homem, olhem para aquele jovem, a sua pressa, seus erros teológicos, a sua triste partida naquele momento. E você é convidado nessa noite para olhar para o seu próprio coração, para a sua vida, e responder o que impede ou o que tem impedido você de seguir Jesus Cristo. Eu queria terminar nessa noite fazendo essa pergunta para você. Qual é o pecado? Qual é o ídolo do teu coração? O que é que você ama mais nessa vida aqui do que Jesus Cristo? Aquele homem tomou uma decisão. E você é convidado a tomar uma decisão nessa noite também. E a minha oração é que você não decida da mesma forma do que aquele homem. Porque ele virou as costas para a vida eterna e caminhou para a condenação eterna. Sabe por que o nome dele não aparece? Porque o nome dos perdidos não está no livro da vida. É a única dedução que eu posso chegar. Que o nome dos perdidos não está incluído no livro da vida. Seu nome está? Ore ao Senhor nesse momento. Coloque sua vida diante dele. Não saia desta noite aqui pior do que você chegou.
Hoje você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Se você não tem certeza da sua salvação, se você, como aquele jovem, você sabe que alguma coisa te falta, hoje mesmo, esse vazio, essa falta pode ser suprida por Jesus Cristo e pela salvação que Ele pode dar a você. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de vermos e de entendermos a nossa falência espiritual diante do Senhor. Que não há nada que façamos, nenhuma ação proveniente de nós que possa produzir, nos dar a vida eterna. A vida eterna está em Jesus Cristo, o Teu Filho. E Ele dá a quem Ele quer gratuitamente. A todo aquele que está disposto a renunciar o seu pecado, o seu ídolo, aquilo que ocupa o seu coração, e entregar-se totalmente a Ele, como Senhor e Salvador pessoal nessa noite. Ó Deus, que corações possam sair daqui alegres, jubilantes, que o Senhor não permita que ninguém saia daqui triste, cabisbaixo, Senhor, e não tendo certeza da vida eterna e da salvação da sua alma. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo, aplica esse texto aos nossos corações. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo. Obrigado mais uma vez a você que nos visita e alguém que deseja falar comigo a respeito da vida eterna. Se você ouviu e quer tirar alguma dúvida, eu estou à sua disposição. Eu vou sentar aqui à frente. Se você desejar conversar comigo mais a respeito da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus, eu estou à sua disposição. Boa noite, uma boa semana a todos.